noite a todos, sejam bem-vindos ao meu canal Ivan Zacarias, Educador Cristão. É um prazer ter você aqui. Este é um canal, como sempre digo nos vídeos, disposto a tratar temas como educação, família e principalmente religião, né? Claro que trataremos de assuntos sobre as outras temáticas, né? Mas também a religião é importante, né? Então, nesse momento, eu estou fazendo, nesses dias, uma série de mensagens bíblicas para a nossa vida espiritual. E hoje, o tema da nossa mensagem bíblica é esse aqui, ó, como vencer as tentações. E o texto-chave está em Mateus 4, 1 a 11. Antes de começarmos, vamos fazer a oração? Oremos. Nosso grandioso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Que o Senhor esteja abençoando essa pessoa que está acompanhando aqui o canal, venha ser sobre a vida dela e sobre a família dela também. Abençoe esses temas que estamos estudando, que sirva para a nossa vida, Pai, espiritual, e que nos preparemos para encontrar contigo na tua breve vinda. Essas bênçãos eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Já fizemos alguns temas, né, sobre a volta de Jesus, sobre conduta cristã. E hoje iremos falar como vencer as tentações. Que nós temos na nossa vida diária as tentações, né, que a gente tem que vencer. Somos pecadores, né? Temos tentações e pecados a vencer todos os dias. E esse tema aqui é muito importante para mim e para todos, né? Todos que estão buscando viver uma vida correta, lutar para sair dos pecados, vencer, ter vitória, né, na vida sobre as coisas corretas, não é verdade, gente? Então, nós vamos buscar o poder do céu para vencermos dia a dia, né? E aqui vocês veem, né, a imagem lá do Éden, que remonta ao Éden, quando nossos primeiros pais pecaram e caíram na tentação da serpente, que era o diabo, né? E ali eles comeram do fruto proibido. E naquele gesto de desobediência nós chegamos à situação que estamos hoje. De pecado, sofrimento, dor, tragédias no mundo inteiro. Então, por isso que o pecado é algo inexplicável, que surgiu no coração de um anjo lá no céu, né? E veio à terra dessa forma. E até hoje estamos sofrendo por isso, irmãos, por causa do pecado. E hoje nós vamos ver como vencer as tentações e o pecado na nossa vida, né? Porque Jesus não nos deixou só nessa luta, né? Ele nos deu mecanismos para vencermos por meio do seu sangue, do seu sacrifício. Ele nos deu o mecanismo de vencermos as tentações em nossa vida. Vamos ver o texto-chave aqui, lermos ele e o que ele nos diz para nossas vidas. A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. Então aqui está o texto-chave nosso, que nos diz sobre esse relato. Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto,
e ficou ali 40 dias jejuando, buscando a presença de Deus, orando e buscando fervorosamente ao Senhor. E depois desses dias, o que aconteceu? O inimigo foi tentá-lo, né? E nós vamos ver aqui as tentações que Jesus passou e como a gente pode vencer em nossas vidas, por meio deste texto aqui. Vamos ver aqui a primeira coisa, a preparação de Jesus. Jesus passou 40 dias orando e jejuando. E foi isso que habilitou ele a vencer as tentações, a oração e o jejum, e a comunhão com o Senhor, que auxiliou ao nosso Senhor vencer ao diabo aqui nesta terra. Nós também, irmãos, devemos fazer o mesmo. Ante uma prova, uma tentação, um pecado, jejuar e orar e pedir força ao Senhor para vencer aquela tentação. E Jesus passou 40 dias, irmãos, buscando a presença do Senhor. E nós, quanto nós mortais, né? Ele que é Deus Todo-Poderoso, né? O Senhor de tudo. E homem também, né? Se fez homem, mas sem pecado. Derrotou ao inimigo. Mas ele também passou lutas, né? Passou lutas. Ele se preparou muito bem, 40 dias buscando ao Senhor. E nós, para vencermos as tentações, devemos passar mais tempo na leitura da Bíblia, na oração e no jejum. Que isso vai ajudar a fortalecer a nossa fé, irmãos. Somente assim vamos vencer ao diabo em nossas vidas e ao poder que ele quer nos destruir. Vamos buscar o poder do Espírito Santo por meio da preparação que Jesus teve. Assim como ele teve, nós devemos ter uma preparação espiritual também para derrotar os pecados e tentações da nossa vida. Amém por isso, né? Vamos ver aqui a primeira tentação. Aqui vemos o anjo, o inimigo, o encardido aqui, né? Com a pedra aqui, falando para Jesus, né? Transformá-la em um pão, em pães, né? Então nesse momento Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de todo o quê? Palavra que sai da boca de Deus. Então, o que significa essa primeira tentação aqui, irmãos? Que nós não devemos ceder aos nossos apetites e paixões carnais, ou muitas vezes até alimentares, né? Porque elas podem nos destruir. Porque Jesus fala que a gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa vida espiritual e do nosso tudo, né? De tudo integralmente em nós, né? Então o diabo tentou a Jesus aqui, como ele estava 40 dias em jejum, e ele quis usar da alimentação, da má alimentação, para que Jesus caísse, né? Comesse, transformasse em pães aquelas pedras e caísse em tentação e não cumprisse o propósito dele. Muitas vezes o diabo faz isso, né? Usa as questões materiais, né? Para que a gente fraqueje, ou as questões alimentares, né? Ou as paixões carnais, para que a gente não tenha vitória sobre o pecado. E então Jesus proferiu aquela palavra. Não é só dessas coisas materiais, ou o alimento, ou os bens materiais que a gente vive, não. Mas da palavra do Senhor, que ela é poderosa, nos vivifica. Muitas vezes a gente quer alimentar só o material e esquece do espiritual. Mas é importante também, irmãos, entender que o espiritual é muito importante para nossas vidas, né? Que a leitura da palavra, os louvores, né? As pregações são importantes para alimentarmos o nosso espírito e não dependemos somente do material. Claro que precisamos do material, do alimento para comermos, vivermos, né? Como diz o ditado, saco vazio não para em pé. Então a gente tem que se alimentar sim, mas não deixar que essas coisas, bebedeiras ou comidaiadas, churrascaiadas, né? Seja a primeira coisa da nossa vida. Não, a palavra de Deus é a primeira coisa. E o que é que Jesus diz? Não andeis ansiosos com as coisas de amanhã, com o que há vez de vestir, comer, porque o Senhor é o nosso Pai e Ele sabe dessas necessidades que a gente tem. Então Ele vai providenciar todos os dias da nossa vida, né? E isso aqui para nós, o pão. E não é as sugestões do diabo com isso que vai fazer a gente enfraquecer. As sugestões dele, querer que a gente seja milionário
para comer bastante coisas, para assim empanturrar de bebida, de cachaça, de churrasco, né? Não é isso, que essa que é a proposta do inimigo. Mas a proposta de Deus é que o pão nosso de cada dia, a comidinha, um arrozinho, um feijão, nossas verduras, frutas que nos deixam saudáveis, Deus vai providenciar para nós, né? E não essas luxúrias e coisas do mundo aí, com regalias a álcool, né? A cachaça, muita carne, né? A glutonaria, né? Como se diz, né? Então nós devemos cuidar desse princípio aí, né? A segunda tentação. Então, ali a segunda tentação qual foi? O Satanás levou Jesus ao pináculo do templo, ao alto do templo, e falou para ele pular dali, porque aí os anjos segurariam ele lá embaixo. Mas o que Jesus falou? Para não tentará o Senhor teu Deus, né? Que ele falou aqui, ó, Jesus. Porque aqui o inimigo estava tentando a Deus, querendo que Jesus pulasse, né? Só para fazer os caprichos dele, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muitas vezes a gente faz barganha com Deus, né? Querendo, Senhor, faz isso para mim dessa forma, desse jeito, né? Que lá na Bíblia nos diz que o Senhor vai fazer isso e aquilo para mim, tudo. Assim como o diabo distorceu as palavras de Deus. Claro que Deus pode lhe proteger, irmão, do mal, do perigo, mas aqui não, aqui estava sendo criando uma situação de propósito para que Jesus pecasse, né? E é isso que o diabo muitas vezes faz, né? Usando distorcidamente a Bíblia para que muitos, né, caiam em pecado, né? Querem usar os textos da Bíblia para fazer suas próprias vontades, né? Então é isso que o inimigo quer, mas a gente não pode dar ouvidos ao que o inimigo fala, né? Nesse sentido aqui, né? De tentar a Deus, né? Então a gente não pode fazer isso. Vamos para a próxima aqui. E a terceira e última tentação. Jesus, o inimigo falou para Jesus, se ele prostrar diante dele, ele daria todos os reinos do mundo. Mas naquele momento Jesus, né, ele pediu para o inimigo se arredar dali, né, ele expulsou, né, o inimigo dali, porque Satanás já estava já um grau elevado, né, começou, né, de uma pedra para chegar até aqui, ó, para querer dar reinos, dar posição para Jesus, para que adorasse a ele. Mas Jesus falou, somente a Deus adorarás. Sai daqui, Satanás, retira daqui. Somente a Deus que a gente deve prestar culto, não a você. Que ele queria adoração para dar, em troca, dar os reinos do mundo para Jesus. E muitas vezes, muitas pessoas fazem isso, por causa de riqueza, de vãs glórias, as vãs glórias deste mundo, se prostram diante do diabo, do Satanás, entregue suas vidas ao inimigo e deixam Jesus de lado, para ter essas coisas que vão ser logo destruídas pelo fogo eterno, né? Então a gente não pode se entregar a isso que acontece, né? De se entregar às luxúrias deste mundo, se prostrando diante do diabo. Jamais. Nós devemos repreender Satanás nas nossas vidas e falar que somente a Deus nós devemos adorar e não a ele, né? Então é isso. Jesus foi um vencedor, venceu aquelas tentações, né? Essas três tentações aqui, mas com o quê? Com a armadura de Deus, do Pai dele, né? E nós vamos ver aqui, ó, qual que é a armadura de Deus para a nossa vida. A armadura de Jesus também para nós. Para nós derrotarmos essas tentações e esses pecados, né, que existem muitas vezes em nossas vidas que a gente precisa vencer. Mas com a graça de Jesus, irmão, em nome de Jesus, nós vamos vencer as tentações e pecados da nossa vida. Com a graça de Deus, Deus é maior em nós e você vai ser vitorioso. Se você está passando problema com drogas, bebida, pornografia, né, que é um mal do século que já atingiu quase todo mundo, né, dentro das igrejas e tudo, muitos estão presos, né, nessas coisas, né. Há solução para ti, irmão, para todos nós, porque Jesus é maior e Ele vai nos libertar de todas essas coisas, né, todos os pecados, tentações, vícios que estamos lutando geralmente, né, para vencermos, né. Porque nós nessa terra aqui, enquanto a gente morrer, essa batalha, essas lutas, tentações, pecado, né? Tudo pra gente
vencer dia a dia, né? Matando um leão por dia, todos os dias, com a graça de Deus e com Jesus. Vamos ver aqui qual que são as armaduras de Deus. Nós devemos usar a armadura de Deus para vencer as tentações. Lá em Efésios, capítulo 6, versos 12 a 17, nos diz o seguinte: revestidos da armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes, estáis, pois firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 12 a 17. Então, a armadura de Deus, né? Está aqui o cinto, que simboliza a verdade, a couraça, que é a justiça, as botas, o evangelho da paz, o escudo, a fé, o capacete, a salvação, e a espada, a palavra de Deus. Que nós possamos revestir de tudo isso aqui, ó, da palavra de Deus, da salvação, da fé, do evangelho da paz, da justiça, da verdade, para vencermos no dia mau, quando vierem as tentações. E Jesus vai nos dar a vitória pela sua graça. E pelo seu poder venceremos com a glória e com a força do Espírito Santo todas as tentações e pecados da nossa vida. Amém, irmãos? Vamos vencer. Vamos fazer nesse momento a oração e buscar a presença do Senhor. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem que tivemos hoje, que falou sobre vencermos as tentações. Somente com o teu poder, com tua palavra, Senhor, e com teu Santo Espírito a gente vai poder vencer tudo aquilo que nos atrapalha de seguir a caminhada cristã. Auxilie esse amigo, esse irmão que está passando um problema, uma luta, que o Senhor venha ajudar ele a vencer as tentações na vida dele, quer seja tentações em nível físico, como drogas, né? Cigarro, bebidas, ou as tentações no nível espiritual, que a gente sabe que há muitas, né? Que todos possam vencer essas tentações com tua graça e nos preparar para o glorioso encontro nas mansões celestiais. Essas bênçãos eu lhe peço, não porque eu tenho mérito, mas no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Então, que essa mensagem possa nos inspirar, né, cada dia mais. E se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seu amigo para nós evangelizarmos as pessoas e nos preparar para o encontro com Cristo, né? Compartilhe, curta o canal, para que essas palavras de esperança alcancem o mundo inteiro e Jesus possa voltar logo e nós subirmos para o céu, com a graça de Jesus. Esse é meu desejo. Fiquem com Deus, irmãos. Um grande abraço e até mais. Em nome de Jesus. Amém.